Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 7, ok? Então, vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula 6. Então, vamos lá. A primeira questão dizia: marque a opção que completa corretamente a frase. Já. Aí tem já, aí faz anos. Neste local, árvores e flores, hoje só, aí completaria com o verbo haver, ervas daninhas. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Já faz anos, havia neste local árvores e flores, hoje só existem ervas daninhas. Segunda questão. Identifique e corrija o erro de concordância da propaganda a seguir. O comércio ACDL leva você ao Hopi Hari no Dia das Crianças. Compre nas lojas participantes e concorra. Então, o erro de concordância aí seria no verbo levar, certo? Então, ficaria: o comércio e a CDL levam você. Então, corrigindo aí esse erro de concordância, ficaria dessa forma, ok? Terceira questão. Complete as frases com a opção correta. Letra A. Havia muitas pessoas na fila do banco. Letra B. Agora são 7 horas. Letra C. Hoje são 20 de julho de 2014. Letra D. Hoje é dia 10 de agosto de 2014. Letra E. A professora estava meio estressada ontem. F. Grande parte dos alunos foi ou foram a favor da greve dos professores. Então, podem usar aí das duas formas, ou foi ou foram a favor. Quarta questão. Leiam a tirinha, assinale a alternativa que completa corretamente, fazendo a concordância. Então, seria aí a letra C. Vocês aqui na roça sabem qual é a previsão do tempo? Sabemos sim. Então, essa seria a concordância correta. Então, a letra C seria a alternativa correta. Quinta questão. Leia o texto a seguir e responda. O cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. Por favor, garçom, eu não consigo engolir esta comida. Chama o gerente. Não adianta, ele também não vai conseguir. O que torna o texto engraçado é o fato do garçom ele não entender que era para o gerente comer a comida. Garçom entender que era para o gerente comer a comida. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, certo? Então, essa foi nossa atividade de hoje. A correção da atividade estava bem fácil. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é adjetivos ou orações adjetivas. Nós vamos ver os adjetivos e as orações adjetivas. Adjetivo. Adjetivos são aquelas palavras que vão qualificar ou caracterizar uma pessoa ou um objeto. Quando eu digo fulaninho é bonito, fulaninha é estranha, aquele caderno é grande, né? Então, eu estou caracterizando ou qualificando um objeto ou uma pessoa. Igual eu trouxe aí nos exemplos. Aquela casa é muito pequena, né? Eu estou caracterizando aí a casa. Aquela menina é muito grande. Então, eu trouxe aí dois adjetivos, pequena e grande, aí caracterizando a pessoa, né? A menina, e aí a característica da casa, aí o objeto. A adjetivação ela pode ter um teor negativo ou positivo e precisa necessariamente variar de acordo com o gênero, masculino e feminino, a quantidade, o singular ou plural, e também o grau, comparativo ou superlativo. Então, a minha adjetivação ela tem que concordar aí, certo, com o meu gênero e o meu número. Era um vira-lata pequenininho, peludo e mansinho. A coisa mais engraçada no Nanuque era que ele saía de casa para dar umas voltinhas na redondeza
e sempre que voltava trazia entre seus dentes um objeto qualquer, carretel, graveto, pedra. Um dia ele trouxe uma fivela, novinha, bonita, de madrepérola com fios dourados. Então, observem aí que ele trouxe vários adjetivos aí, caracterizando o vira-lata e embaixo, né, no final do trechinho aí do texto, caracterizando a fivela, certo? Então, o adjetivo é a palavra que modifica o sentido de um substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito ou estado ou condição. O vira-lata aí, ele disse que o vira-lata era pequenino, peludo e mansinho. Então, esses três adjetivos aí se referiam ao vira-lata. A fivela, ele disse que a fivela era o quê? Bonita e novinha. E a coisa, que era uma coisa engraçada. Então, esses adjetivos aí foram utilizados no texto para caracterizar aí esses seres. Ao substantivo fivela foram atribuídas duas outras características, né? Ele colocou que ela também era de madrepérola com fios dourados. No entanto, essas características são formadas por mais de uma palavra, ou seja, por uma expressão com valor de adjetivo. Então, quando eu digo aí de madrepérola com fios dourados, eu tenho aí uma adjetivação, certo? Com valor de adjetivo. Então, eu tenho duas agora, né? Assim, a locução adjetiva expressão formada de duas ou mais palavras, que equivalem a um adjetivo. Então, eu tenho agora uma locução adjetiva, quando eu tenho duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo. Ou seja, atribui características ao substantivo. Por vezes é possível transformar essas expressões em um único adjetivo, certo? Então, tenho alguns exemplos de locuções adjetivas e seus adjetivos correspondentes. Então, eu posso transformar uma locução adjetiva em um adjetivo. De abdômen, abdominal. De abelha, apícola. De águia, aquilino. De aluno, discente. De ano, anual. De asno, asinino. Da audição, auditivo. De bispo, episcopal. De boca, bucal ou oral. De boi, bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De campo, rural, campesino, bucólico. E de cão, canino, certo? Então, eu tenho alguns exemplos de locuções adjetivas e seus respectivos adjetivos. Então, vamos lá para as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração principal. Existem dois tipos de orações adjetivas: as restritivas e as explicativas. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, qual, quanto, onde, cujo e etc. Geralmente o mais utilizado, certo, é o que, o pronome relativo que. Então, os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Então, vamos lá. Exemplo: admiro alunos estudiosos. Quando eu digo admiro alunos estudiosos, esse estudiosos aí é um adjetivo, né? Eu estou qualificando o meu aluno. Mas quando eu digo agora, admiro alunos que estudam, então eu transformei agora em uma oração subordinada adjetiva. Isso porque possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir a qualidade ao nome. Então, observem também aí que eu tenho o pronome relativo que. Então, como eu falei para vocês, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. Vamos ver primeiro as restritivas. As restritivas, elas não são separadas por vírgulas, certo? Elas vão exercer sintaticamente a função de adjunto adnominal e, como o próprio nome diz, vão restringir em um universo de seres aqueles que possuem determinadas características.
Então, eu vou restringir, certo? Exemplo, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, eu tenho aí a minha oração principal. As pessoas merecem ser punidas. E a minha oração subordinada adjetiva restritiva é que são racistas. Então, esse trechinho aí que inicia no pronome relativo que, ele vai iniciar a minha oração subordinada adjetiva restritiva, certo? Por quê? Porque eu não estou me referindo a todas as pessoas, certo? Que elas merecem ser punidas. Eu estou me referindo apenas àquelas que são racistas. Segundo exemplo, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Tá? Minha oração principal. Lembrando que a oração principal eu vou pegar aquela partezinha que vem antes do pronome relativo e o restante que vai ser depois da oração principal. A minha oração principal. As pessoas costumam ser mais doentes. Certo? E a minha oração subordinada adjetiva restritiva é que não praticam esportes. Então, as pessoas que costumam ser mais doentes são quais? Aquelas que não praticam esportes. Então, eu estou restringindo esse grupo de pessoas, certo? Então, por isso, oração subordinada adjetiva restritiva. E observem também que nessa oração eu não tenho o uso de vírgulas, separando nenhum termo aí nessa oração. Já nas orações subordinadas adjetivas explicativas, quase sempre vem entre vírgulas, certo? Funcionando como um aposto, que é justamente um termo que vai trazer uma explicação, um termo explicativo nessa oração principal, certo? Então, ele vai servir para explicar, realçar características de um termo antecedente. Vejamos. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, observe agora que o termo em destaque aí está entre vírgulas. Ele trouxe uma explicação a respeito do exame final. Esse exame final, ele está o quê? Está muito difícil. Então, ele trouxe uma explicação. Então, na oração subordinada adjetiva explicativa, ele geralmente, quase sempre vai vir separado por vírgulas. Então, a oração principal é: o exame final deixou todos apreensivos. E a oração subordinada adjetiva explicativa é: que estava muito difícil. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, aí, que é o mais calmo da turma, está aí entre vírgulas, dando explicação, de como é João. Ele é o mais calmo da turma. Então, a oração principal, João surpreendeu a todos. E a subordinada adjetiva explicativa é justamente esse termo aí que vem entre as vírgulas, trazendo explicação, que é o mais calmo da turma. Lembrando que ele vai iniciar aí a partir do pronome relativo que. Então, se pedir para vocês separar por vírgula, a oração subordinada adjetiva explicativa, vocês já vão saber que ela vai iniciar no pronome relativo. Recapitulando. Então, vejam aí nesse exemplo, nessa chargezinha. Este gato que está aí ao lado deve ser míope. Este cachorro que tem cara de bobo deve ser míope. Então, observem aí. De um lado, eu tenho uma restritiva, uma oração subordinada adjetiva restritiva, quando diz: este gato que está aí ao lado deve ser míope. Não é qualquer gato, é aquele que está aí ao lado. Então, eu estou restringindo. E quando o gatinho diz: este cachorro que tem cara de bobo deve ser míope. Então, eu tenho aí agora o uso das vírgulas, ele trazendo uma explicação em relação ao cachorro. Ele acha que o cachorro é o quê? Que ele tem cara de bobo. Então, agora eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, que está separada por vírgulas.
Assim, restringir quer dizer só para este ou aquele. Então, quando a gente lembra daquelas placas, área restrita, né, que está direcionado, reservado para este ou aquele determinado grupo de pessoas, por exemplo. Então, restringir, ideia de restrito. O aluno que estuda vai bem na prova, né? Não estou me referindo a todos os alunos. Eu estou me referindo a o que vai bem na prova é aquele aluno que estuda, né? Só este aluno vai bem na prova, né? Então eu estou restringindo. Então, oração adjetiva restritiva. Agora, o outro, né, ele vai ter a função de explicar, de dar uma informação a respeito de algo, né? Então, por isso, vem geralmente entre as vírgulas trazendo essa explicação. São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem muitos restaurantes, né? Eu não estou me referindo a todas as cidades, eu estou me referindo a São Paulo, né? O que foi que eu trouxe de informação, de explicação sobre São Paulo? Que é a maior cidade do Brasil. Então, aí, separadinho por vírgulas. Atenção, né? Não caia nessa. Duas orações que parecem iguais, elas são diferentes apenas por vírgulas, né? Então, a vírgula ela vai mudar todo o sentido. Então, se não tiver vírgula, vai ser restritiva. Se tiver vírgula, explicativa. Mesmo tendo as mesmas informações, a diferença vai estar nas vírgulas. Repare, a lição que nós fizemos em grupo ficou ótima. Então, estou explicando aí sobre a lição. Então, adjetiva explicativa. Tenho aí o uso das vírgulas. Mas se eu colocar a mesma oração, certo? Sem as vírgulas, eu já não vou ter mais uma adjetiva explicativa, e sim uma restritiva. A lição que nós fizemos em grupo ficou ótima. Então, eu estou restringindo aí qual foi a lição que ficou ótima. Não foram todas, foi aquela que nós fizemos em grupo. Por isso, restringiu, certo? E não tenho aí o uso das vírgulas. Moral da história, mesmas palavras na mesma posição, mas cercadas por vírgula, eu tenho oração adjetiva explicativa. Se não tenho vírgula, ela é restritiva. Então, eu tenho uma tirinha aí. A hipnose funcionou, doutor. Estou regredindo até o momento em que nasci. Veja diante dos meus olhos a criatura que me pôs no mundo. Quer falar sobre sua mãe? Mãe, falo do doutor Euclides Ramos, essa maravilhosa equipe. Na tirinha acima ocorre uma oração adjetiva restritiva. Vejo diante dos meus olhos a criatura que me pôs ao mundo, certo? Eu tenho aí a minha oração restritiva, não tenho aí o uso de vírgulas. Então, eu tenho aí, certo, um quadrinho para encerrar. Oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Explicativa quando tem a função de ampliar, certo? Explicar o sentido de um termo. Exemplo, a China, que é um país do continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, eu trouxe uma explicação aí, uma informação a mais sobre a China, né? Eu trouxe que é um país do continente asiático, porém aí separadinho por vírgula, uma oração subordinada adjetiva explicativa. E restritiva quando tem a função de restringir e especificar o sentido de um termo. Ontem só não consegui falar com meu irmão que mora em Portugal. Então, ela conseguiu falar com os outros irmãos, só não com o que mora em Portugal. Então, está restringido, restrito, certo? E observem aí que eu não tenho o uso das vírgulas. Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido o conteúdo bem direitinho, certo? Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção, por estar comigo em mais uma aula. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.